Nicolás Maduro antecipa a comemoração do Natal para o dia 1º de outubro, alegando que a população venezuelana precisa de um pouco mais de felicidade. Isso dentro de um contexto que Pete Hegseth visita as suas tropas no Caribe e garante para os seus militares que não se trata de um exercício militar, o que está prestes a acontecer na Venezuela. Falar um pouquinho também sobre o caos instalado no Nepal, muito por conta de manifestações da população mais jovem que reclama contra casos de corrupção e da regulação das redes sociais, entender exatamente o que está rolando, mas que já expulsou ministros, secretários do país em direção à Índia, e falar também sobre os problemas na França. Estamos falando de um país que tem uma dívida de 114% do PIB, um déficit que chega a quase o dobro do que é permitido pela União Europeia e que tem François Bayrou, ou seja, o primeiro-ministro da França, sendo afastado pelo parlamento francês pelo voto de confiança. Estamos falando da 4ª vez nos últimos 2 anos do governo Macron. Será que a França, galera, está numa crise inconsertável? Isso pode contaminar toda a União Europeia e promover a queda do governo Macron? Qual a solução para uma França que, lembrando, é a 2ª maior economia do continente? Para finalizar, pessoal, falar também sobre algumas pré-condições que os americanos deram para os europeus para que os Estados Unidos apoiem a Ucrânia. E olha, já posso adiantar que a Rússia não ficará muito feliz com essa proposta. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil e que está me acompanhando nessa viagem internacional que eu estou fazendo, pode perceber que eu não estou no cenário convencional, galera, tá disponibilizando para você, que é meu inscrito, meu parceiraço aqui do canal, a possibilidade de também ter acesso a essa conta, que é a mais utilizada por mais de 3 milhões de brasileiros super satisfeitos, inclusive um deles, para você comprar os seus dólares. E eu estou falando de uma utilização do cupom Ricardo15, que vai te dar acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido. Já é a plataforma com as melhores taxas do mercado. Você ainda consegue ter, sei lá, o dólar está 5,40, 5,41. Você desconta 15 centavos. Ele vem como cashback, galera. Até um dia útil, tá? Depois que você faz a sua conversão, é praticamente a Nômade pagando para que você consiga converter os seus dólares. Você pode utilizar a Nômade em mais de 180 países. Eu, por exemplo, eu não uso dinheiro físico aqui, né? Eu vou pagando tudo no meu cartão Nômade, muito mais fácil. Além de ter acesso a um aplicativo que te dá benefícios, como, por exemplo, acesso ao Nômade Explore, que é o cartão de crédito da Nômade, que ele vai fazer com que você ganhe cashback a partir da sua utilização, seja no Brasil, qualquer lugar aí, né? Você vai ganhando cashback em dólar. Você tem a possibilidade de ter acesso ao Nômade Lounge, que é a sala VIP da Nômade, em suas viagens internacionais. E ainda tem a possibilidade de ganhar pontos que não expiram. Para eu que sou super esquecido e sempre esqueço de trocar, ter acesso a serviços e produtos é sensacional com a Nômade. Então baixa o aplicativo, galera, usa o cupom Ricardo15, perdão, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, galera, o Nicolás Maduro, ele antecipou a comemoração do Natal. Professor, mas isso é possível? Não só é possível, como ele já tinha feito outras vezes. Em 2013, por exemplo, que foi o ano, né, da morte ali do Hugo Chávez, quando tivemos uma eleição, Henrique Capriles, Nicolás Maduro, e era um período bastante conturbado. A gente fala de um Nicolás Maduro que venceu com uma margem muito apertada. Ele alegava que a Venezuela precisava de mais felicidade, comemorações, etc., e antecipou o Natal. Em 2020, época da pandemia, também. Ano passado, quando teve todo aquele problema, vamos colocar problema entre aspas, né? Muito mais do que problema, mas convenhamos, né? Envolvendo as eleições venezuelanas, ele também alegou que precisava antecipar o Natal para trazer uma alegria para o povo venezuelano. E dessa vez a justificativa foi a mesma. Lembrando, pessoal, que o Natal, se de fato as famílias comemorarem, tem que ficar comprando, né, enfeitinho, tem que comprar presente, ou seja, dar uma certa aquecida na economia. E é um momento de reunião, momento de feriados, então geralmente as pessoas elas ficam um pouco mais alegres. Ano passado, por exemplo, a própria mídia venezuelana e a mídia internacional colocavam que era uma espécie de forma de alienação. Em meio a todas as questões envolvendo Edmundo Gonzalez, Maria Corina Machado, ele antecipou o Natal meio que para alienar, ou para aquecer a economia, ou para fazer com que as pessoas não comentassem sobre a fraude, né, eleitoral que aconteceu na Venezuela. Pois bem, galera, dessa vez a justificativa é muito parecida.
Ele até falou que os venezuelanos, eles estão procurando e precisam de felicidade, com alegria, comércio, atividades, cultura, canções natalinas, gaitas, e por isso ele antecipou o Natal. Ou seja, galera, acho que é uma medida, né, bastante populista para ver se acalma um pouco os ânimos em meio a uma possível ofensiva dos Estados Unidos na Venezuela. Até porque o Pete Hegseth fez uma visita à embarcação militar ali, ó, na região do Caribe, ou seja, a gente fala, né, de Porto Rico, por exemplo, que está a cerca de 800 quilômetros só do território da Venezuela, e o Pete Hegseth ele deixou muito claro, primeiro, que o departamento, o Pentágono mudou agora o seu nome para Departamento de Guerra, até trouxe para vocês que tinha esse nome até pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Foi alterado porque para os Estados Unidos chamar de Departamento de Guerra em um contexto de Guerra Fria, em que uma guerra poderia de fato significar uma guerra nuclear, os americanos preferiram fazer mais uma tática de dissuasão do que exatamente o Departamento de Guerra. Agora as palavras são que os Estados Unidos precisam ser um pouco mais ativos na geopolítica. O próprio Pete Hegseth falou que não é que os Estados Unidos amam guerra. Segundo ele, claro, tá? Mas sim porque para você trazer um período de paz, você precisa ter um período de guerra. A guerra traz a paz, segundo as palavras de Pete Hegseth. Mas além disso, ele comentou, claro, sobre por que ele está fazendo uma visita ao Caribe, meio ao deslocamento de embarcações militares próximos da região da Venezuela, com aviões espiões, submarinos ali de propulsão nuclear. E ele foi bem explícito, tá? O que vocês estão fazendo hoje, falando aos militares, não é um treinamento, é um exercício real em nome de interesses nacionais vitais dos Estados Unidos, para acabar com o envenenamento do povo dos Estados Unidos. Ou seja, a ideia de fato, segundo Pete Hegseth, é fazer com que haja uma contenção do tráfico de drogas por meio dos cartéis na América Latina. Como eu já trouxe para vocês, né, o próprio Nicolás Maduro falou isso ontem, e não que o Nicolás Maduro seja uma figura, né, muito idônea, vamos colocar assim, ainda mais porque está envolvido no processo, mas o que ele falou tem certo sentido. Ele falou assim, que a intenção dos Estados Unidos é ter acesso a um país que não vai se converter para um país de direita em um futuro próximo, a tendência é que isso aconteça, até porque não se considera como eleições livres o que acontece na Venezuela, um país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo e que faz uma conexão importante entre a região do Caribe e a América do Sul em um ponto tão estratégico como a América Latina, para os Estados Unidos, palavras que o Pete Hegseth mesmo falou que deveriam ser novamente o quintal dos Estados Unidos. Ou seja, na minha concepção, professor, mas ele quer combater os cartéis e tal. Poxa, a Venezuela talvez não fosse o objetivo prioritário, porque a Venezuela, seja com o cartel Los Soles, o Tren Aragua, por exemplo, não é um dos maiores responsáveis pelos entorpecentes ou pelos opioides que entram nos Estados Unidos. Se o objetivo fosse justamente esse, penso eu que ele deveria dar prioridade para os países que mais colocam seus produtos nos Estados Unidos. México, Colômbia, Peru, Bolívia, né, Equador também, não exatamente a Venezuela. Então vejo muito mais com os objetivos políticos do que exatamente de contenção dos entorpecentes. Professor, mas teve ali as 11 pessoas que foram atacadas pelos Estados Unidos. Você acha que vários navios militares vão ser deslocados para combater embarcação com 11 pessoas, galera? Navios militares? Né? Então, muito possivelmente algo maior vai acontecer. Ou existe também a cogitação, ou a especulação, que os americanos estão deslocando essas embarcações não porque pretendem eles mesmos fazerem uma ação militar, mas sim porque, colocando uma série de navios militares próximos ali da Venezuela, isso incentivaria com que a população interna se coordenasse junto à oposição de Maria Corina Machado, etc., e eles mesmos derrubassem o governo Nicolás Maduro, ou seja, os americanos fazendo uma pressão para que a população se mobilize em derrubar Nicolás Maduro. Mas ele antecipou o Natal. E aí, pessoal, será que vai dar certo? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, galera, bem importante, e acho que tem muita relação com os desafios que a humanidade vem trazendo agora, dessa sociedade aqui pós-século XXI, nesse mundo da pós-verdade e das redes sociais, que é a questão da regulação das redes e a questão dos casos de corrupção, como eles são divulgados pelas novas mídias, né? Isso acontece bastante, ou aconteceu bastante no Nepal. O Nepal tinha um governo que estava sendo acusado de uma série de escândalos de corrupção e principalmente a população mais jovem utilizava as redes sociais para se manifestar contra esses casos, propagando informações, marcando manifestações.
Só que o governo, ele alegou que algumas fake news estavam prejudicando a própria governabilidade, já que muito possivelmente isso é verdade, né? Tinha algumas informações verídicas, outras informações falsas. Então, sabe o que o governo fez? Ele obrigou as plataformas, isso é a Suprema Corte do país, tá? Obrigou as plataformas sociais a se alistarem como se fosse um alistamento, né, dando alguns dados ali específicos da população, para que o governo pudesse vistoriar as atividades de quais notícias estavam sendo compartilhadas sobre o governo, para definir exatamente o que eram notícias verdadeiras e o que eram notícias falsas. Cara, não parece para vocês um pouco estranho? Então, um governo está sendo acusado de corrupção, mas existem notícias falsas no meio. Então, o governo vai tomar as rédeas da negociação para saber exatamente quais são as notícias verdadeiras que vão continuar sendo divulgadas, mesmo que sejam notícias que falem mal do próprio governo, e saber exatamente quais são as notícias falsas. Concorda que o governo tomar essa decisão em meio a escândalos de corrupção pode não ser exatamente a melhor atitude? Porque, que eu falo, né? Por exemplo, não sei sua opinião política. O Bolsonaro foi o melhor presidente da história do país. E aí, isso é uma fake news? Para grande parte da minha audiência, acredito que sim. Talvez para parte da audiência, não. Ah, o Lula foi o melhor presidente da história do Brasil. Para grande parte da audiência, talvez seja uma mentira. Para parte da audiência, não. E aí, mas isso é fake news? Não, galera, isso é uma opinião, entendeu? Que é bem diferente de você dar uma... Ah, não, o Lula matou 50 criancinhas, ou o Bolsonaro matou... Aí sim seria uma notícia falsa. Mas agora, o limite... É que eu dei exemplos muito caricatos, mas o limite exatamente da onde que está a propagação das notícias verdadeiras ou falsas é muito baixo, né? Ainda mais dentro de um contexto de escândalos de corrupção e de um Estado mais autoritário como no Nepal. E aí, quando as plataformas sociais elas não aceitaram fazer essa regularização, essa inscrição, o próprio governo ele ameaçou banir as redes sociais do país. A população saiu às ruas para manifestar. A gente fala da casa do primeiro-ministro, que foi ateado fogo. Secretários, outros ministros começaram a sofrer pressões dos populares na rua e fugiram do país. Ou seja, hoje o Nepal está passando por uma revolução liderada pelos mais jovens, inconformados com o processo de controle, né, das redes sociais, utilizando os argumentos de fake news como a mobilização. E aí, galera, será que essa atitude do Nepal pode contaminar outros lugares do planeta? Deixa aí nos comentários. Na França, temos um problema. Quer dizer, temos, né? Os europeus têm um problema. Por quê? A França, para quem não sabe, é hoje a segunda maior economia do continente europeu, só que atravessa uma grave crise econômica. Estamos falando de um país que hoje já está com 114% de dívida em relação ao PIB e que, se ainda tivesse um horizonte positivo, menos mal. Porque, que nem eu falo, né, galera? O problema não é você ter dívida, o problema é você não conseguir pagar essa dívida que você tem. Entendo, os americanos hoje têm a maior dívida do planeta, mas eles arrecadam tanto e eles têm uma confiança tão grande dos investidores estrangeiros que eles conseguem pagar essa conta. Claro que hoje a dívida está aumentando talvez muito além, né? Até faço a brincadeira, galera, eu sou, por exemplo, corintiano, tá? O Corinthians, por exemplo, pode se endividar. Claro que pode. Poxa, olha a capacidade de arrecadação que a gente tem. Estamos falando do maior time do Brasil. Brincadeira, sei que alguns vão ficar bravos, né? Mas, galera, um outro time que tem uma torcida gigantesca, um faturamento gigantesco. Mas também, calma, não exagera, né? Com mais de 2 bilhões já complica um pouco a situação. É mais ou menos o que acontece, por exemplo, com os Estados Unidos, ou no caso com a França. É um país que tem uma boa aceitação de crédito, tem uma economia bastante abrangente, é uma economia industrializada, entende? Produz sim bastante tecnologia, tem uma agricultura muito forte, mas o endividamento é galopante. E a gente fala hoje de uma União Europeia que só permite cerca de 3% de déficit público. A França está em quase o dobro disso. E aí, o Macron, eu diria que existem 3 forças políticas na França hoje. Uma, como a mídia coloca, uma extrema-direita, liderada pela Marine Le Pen, que adota que a grande solução seria um Estado mais forte, um Estado mais interventor para conseguir reduzir esse déficit. O Mélenchon, que é o líder da esquerda, que também, galera, não prevê medidas de corte de gastos públicos de austeridade, e Emmanuel Macron, que é dos três tipos de pensamento, o pensamento mais de centro-direita, um pensamento mais liberal, um pensamento que defende medidas de austeridade, corte de gastos públicos e aumento na arrecadação de impostos. Só que isso é pouquíssimo popular, ainda mais em um país como a França, que esteve historicamente acostumado com welfare states, ou seja, um estado de bem-estar social, um estado mais keynesiano. Vocês entendem, galera, que a França
ela, por exemplo, passou por um protesto, um processo de reforma da Previdência, que tanto o governo mais dessa extrema-direita ou dessa extrema-esquerda francesa, como a mídia coloca, não concordaram, foram uníssonos nesse ponto. Quem liderou, foi o partido do Emmanuel Macron. Só que hoje nós temos uma França completamente dividida nos seus poderes parlamentares. O Emmanuel Macron, que é o presidente, ele também tem a função de indicar o primeiro-ministro. Eu estou falando de 4 primeiros-ministros nos últimos 2 anos, que tentaram liderar esses processos, né, de corte de gastos, aumento dos impostos, e que foi muito criticado pela direita e pela esquerda do país. Agora estamos falando do François Bayrou, que foi derrubado por um voto de confiança do parlamento, mais uma vez, porque estamos falando de uma política que ele tentou promover de corte de gastos na casa de 44 bilhões de euros em um país que não está acostumado em combater o welfare states. Estamos falando de um parlamento completamente dividido. E vale lembrar, galera, que os próprios parlamentares, eles acham hoje que uma dissolução do parlamento e a convocação de novas eleições poderia dar mais parlamentares para a esquerda, isso no caso do Mélenchon, por exemplo, ou poderia dar mais votos para a direita, caso, por exemplo, da Marine Le Pen. Então, pressão em cima do primeiro-ministro talvez seja uma pressão em cima do Emmanuel Macron para que ele dissolva o parlamento e antecipe as eleições. Vai lembrar que as eleições presidenciais vão ser agora em 2020, agora, né? Falta um pouquinho. Em 2027 na França, e o Macron, claro, que ele ou o seu partido está sendo contestado e a esquerda e a direita querem tomar ali o seu lugar. Vai lembrar, galera, que agora para o dia 10 temos protestos marcados, que o próprio lema, né, seria o bloquear tudo. São protestos que a polícia francesa e os militares franceses estão tentando coibir, porque alegam que vão ser protestos violentos, e está prometido uma grande greve nacional para o dia 18 de setembro, ou seja, mais uma mobilização contra não só as medidas de austeridade, mas contra o próprio governo Emmanuel Macron. Lembrando que a União Europeia, a gente está falando de uma economia não única, né, porque existem diferenças, claro, mas que tem um banco central europeu, que tem uma moeda única. Se, por exemplo, uma crise na Grécia já gerou uma queda no valor do euro, uma falta de confiança, falta de credibilidade, imagina uma crise na França, que é a segunda maior economia do bloco. E lembrando que se a gente tem uma instabilidade política, é natural que o acesso ao crédito fique mais caro, os juros tendem a aumentar. Se os juros tendem a aumentar, fica mais caro para você pegar dinheiro emprestado, porque tem que pagar valores mais altos. Em um país que tem uma dívida de 114% em relação ao PIB, é um dado de fato preocupante. A Emmanuel Macron novamente, né, tem que agradar vários setores ali ao mesmo tempo, então ao mesmo tempo que tem que cortar gastos públicos, tem que defender os sindicatos, não pode cortar gastos públicos muito grandes para a população mais vulnerável. Olha, cara, a situação complicada. E lembrando que tudo isso dentro de um país muito protecionista em relação aos seus produtos agrícolas, que não quer abrir o seu comércio, por exemplo, com o Mercosul, alegando que isso traria prejuízos aos agricultores franceses. A França está em maus lençóis. O que será que vai acontecer com o futuro do país, hein, galera? Deixem nos comentários. E para finalizar, a gente teve uma notícia, mas quase que uma chantagem do governo americano. Na verdade, não do governo, né? Não exatamente do Trump, mas estou falando do secretário de Energia, o Chris Wright. Por quê? A gente sabe que os Estados Unidos estão sendo pressionados pelos países europeus para fazer medidas que apoiem mais o solo, o território ucraniano. E aí o Chris Wright falou, não, verdade, eu concordo, acho que os Estados Unidos poderiam apoiar mais. Sabe o que deixaria a gente muito feliz, por exemplo? Se vocês, europeus, comprassem um pouco mais da nossa energia. Professor, como assim, né? A gente está falando, por exemplo, de uma União Europeia que antes da guerra Rússia-Ucrânia, 40% de tudo que eles importavam de combustíveis fósseis era gás que vinha da Rússia. Claro, essa porcentagem veio reduzindo, a tendência é que se reduza ainda mais, até por isso a Rússia tenta buscar novos mercados, assinou o gasoduto Power of Siberian 2, por exemplo, com os chineses, mas ainda hoje corresponde a quase 14% de todos os combustíveis que são importados. Sabe o que os americanos vendem bastante? O GNL, o gás natural liquefeito, que é uma alternativa, mais cara, claro, mas é uma alternativa ao gás russo. Tanto que, por exemplo, no acordo que foi assinado entre União Europeia e Estados Unidos, previa-se que parte do déficit comercial entre Estados Unidos e União Europeia fossem superados com a importação de energia. A gente fala de um valor de 750 bilhões de dólares até 2028. Pois bem, galera, o Chris Wright viu nisso uma ótima oportunidade.
Então quer dizer que vocês, europeus, estão querendo que nós, americanos, gastemos mais com a Ucrânia, defendemos mais a Ucrânia. Pois bem, tem uma solução para vocês. Se vocês, nesse novo pacote de sanções, aplicarem sanções contra o gás russo e alternarem a importação de gás, ao invés da Rússia, um gás dos Estados Unidos, o GNL, a gente pode ficar um pouco até mais satisfeito e talvez incentivar investimentos aí na Ucrânia. Por que isso é perigoso para os Estados Unidos? Aliás, para a Europa? Porque, claro, que geopoliticamente faz sentido. O próprio Cruzat falou, né? E aí vocês vão ter, por exemplo, não um país inimigo fornecendo energia como a Rússia, mas sim um histórico aliado como os Estados Unidos. Acho que o governo Trump deixa muito claro que não existem aliados, existem interesses, né? Ou seja, os Estados Unidos eles vão ser seus aliados até o momento em que o déficit comercial for muito grande, ou que interesses políticos falarem mais alto, ou que achar que algum tipo de presidente político está sendo perseguido, e isso pode romper relações. E não é porque os americanos fazem isso, é porque a China, a Rússia, qualquer grande potência, não tem amizade, sou seu amigo, eu tenho interesses em comuns, entende? Então, a União Europeia, se ela diversificar a sua matriz, saindo da Rússia para os Estados Unidos, pode aumentar muito a dependência frente à energia americana, o que é problemático, além do que estamos falando de uma energia mais cara. Energia mais cara significa inflação, inflação significa redução do poder de compra, redução do poder de compra, recessão, uma possível estagflação acontecendo, ou seja, em uma Europa, lembrando que tem a segunda maior economia do país. Isso para não falar de Alemanha, um pouco mais estagnada, dentre outras economias, de uma situação bastante complicada. Olha, galera, a União Europeia passa por dificuldades, hein? Não prevejo um futuro muito bom, pelo menos em um médio prazo aí. Beleza? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.